Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer. Tá bom, pessoal? Ajudar nossos colegas aí concurseiros também, localizar os vídeos para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que fala sobre ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Tá, então tá dando aí orientações para as crianças de 6 anos no ensino fundamental de 9 anos aí, que se deu início no ano de 2007. Tá? Então nós vamos para a segunda parte. Esse texto, ele trata de, esse texto na verdade, ó, esse estudo, pessoal, esse tema, ele compõe 9 textos, tá? Ele se compõe aí de 9 textos. Então a gente vai começar agora. O primeiro texto, o primeiro vídeo, a gente falou aí uma apresentação, uma breve introdução do que o tema trata, e agora a gente vai começar a tratar dos textos. E agora a gente vai para o primeiro texto. Eu vou ver aí se eu faço um textinho por aula, vamos ver se eu consigo completar, né, um texto por aula. Se eu não conseguir, eu divido, mas vou procurar trabalhar uma temática por aula para não misturar, né, para ficar mais fácil aí a compreensão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro texto aí da nossa aula, desse tema, trata da infância e a sua singularidade, tá? Infância e sua singularidade. Primeiro texto aí, a gente vai começar a trabalhar. Então vamos lá, pessoal. Nós, pessoal, exploramos a infância e a sua singularidade. Nós, que eu falo os autores do texto, tá? Exploramos a infância e a singularidade, tendo como eixo de discussão as dimensões do desenvolvimento humano e a cultura do conhecimento. Tá? Então, o eixo aí desse tema que foi explorado, pessoal, são as dimensões do desenvolvimento humano, a sua cultura e o conhecimento também. Tá? Consideramos a infância eixo primordial para a compreensão da nova proposta pedagógica necessária aos anos e séries iniciais do ensino fundamental, consequentemente, para a reestruturação qualitativa dessa etapa de ensino, tá bom? Então, a infância, pessoal, ela é o eixo primordial aí, tá? Para essa proposta, essa nova proposta aí dos anos iniciais, né? Esses novos anos iniciais aí que se insere agora com 6 anos, tá bom? Então, a infância ela é o eixo primordial, tudo tem que girar em torno dela ali para ter uma boa reestruturação de qualidade aí, né? Nessa etapa de ensino. Então, a gente vai falar aqui agora de um subtítulo que fala Infância, História e Cultura Contemporânea, tá? Quais são os desafios, pessoal, hoje que a gente enfrenta com a infância, né, a história, a cultura contemporânea? Quais são os desafios aí que vêm surgindo? Né? Então, parte desses desafios, a gente consiste em considerar a situação política, econômica e a pobreza das nossas populações, tá? Questões de natureza urbana e social aí que interferem diretamente na educação, no desenvolvimento da criança, tá? O fato, pessoal, de possuir um conhecimento também, um conhecimento teórico complexo, né, sobre a infância e ter muita dificuldade de lidar com a população infantil e jovem. Então, assim, quando você vai falar assim, quais são os desafios, tá? Os desafios, gente, por exemplo, você tem um conhecimento vasto, teórico, que você estuda, você vai lá, você se apropria de tudo aquilo ali, e hoje, quando você vai aplicar isso na prática, você tem muita dificuldade em lidar com a criança, em lidar com o adolescente. Isso por quê, gente? Porque aquelas teorias que são formadas aí, são teorias mecanizadas, teorias técnicas. E quando você vai lidar com o ser humano, gente, o ser humano ele é um ser dotado de cultura, de sentimento. Então, assim, ainda mais hoje, no dia de hoje, gente, a sociedade contemporânea, ela está de que forma? Essa questão da tecnologia, as redes sociais, deu muita voz, deu muito conhecimento, muita aprendizagem para as crianças, para os adolescentes, são passadas aí muitas ideologias, algumas até ruins, a gente vai explorar isso mais para frente, e hoje eles estão muito informados, né, por causa da internet. Então, gente, é difícil para o professor hoje passar, o professor, até mesmo os pais, passar alguma orientação, passar alguma coisa, porque parece que quando a gente vai falar alguma coisa para eles, eles já sabem aquilo que você vai falar, eles já têm uma teoria pronta sobre aquilo, o que faz aí que dificulta até realmente que eles tenham alguma aceitação aí por parte do professor ou dos pais, tá? Então, assim, por quê que é tão difícil lidar com esses jovens? Por conta disso, pessoal, dessa informação excessiva que eles estão tendo aí das redes sociais, da internet, e quando a gente vai falar com eles, parece que a nossa fala já está ultrapassada.
E nós precisamos também, pessoal, considerar aí, na questão do aprendizado da criança, do desenvolvimento, pessoal, a política econômica, econômica, a pobreza também, né, pessoal? A situação política, a situação econômica e também a situação de pobreza, pessoal. Que é o quê? As condições das famílias hoje, muito questão de muito desemprego, isso afeta diretamente na cultura da criança. Às vezes a criança ela não tem nem o que comer dentro de casa, e aí para ela estar trabalhando, para ela estar aprendendo coisas na escola ali, ela tá vivendo uma realidade tão dura, tão difícil, que ela não consegue ter o mesmo aproveitamento que, por exemplo, uma criança lá que tem uma vida estruturada, dentro dos conformes ali, né? Um pai, uma mãe tem um emprego, então ele tem um computador, um tablet, que consegue auxiliar ele nos estudos. Então, gente, é um outro desafio que tem essa questão realmente da pobreza, a questão econômica, a questão social hoje que as pessoas estão vivendo aí, né? Esse mundo aí, vivendo não só numa pandemia, agora em 2020, mas também vivendo um pandemônio, né? Que é uma situação realmente em que ninguém tem uma segurança no trabalho, ninguém tem uma segurança na sua profissão, na sua renda, e tudo isso interfere diretamente na criança. Então, essas questões de natureza urbana, social e também essa questão da tecnologia aí informando as crianças muito, são desafios aí para iniciar realmente esse bate-papo, essa conversa, esses estudos aí, desafios que a gente está tendo que enfrentar hoje na questão da história e da cultura contemporânea e da infância. Refletir, gente, sobre esses paradoxos e sobre a infância hoje é uma condição para planejar o trabalho na creche e na escola e para implementar o currículo. Então, assim, gente, quando você vai pensar hoje assim, puxa, como que eu vou planejar meu trabalho, como que eu vou implementar meu currículo para poder, né, ter um plano de trabalho legal aí, a gente precisa refletir sobre esses paradoxos, tá? Da situação política, cultural, econômica, social da criança, a questão da pobreza, a questão dessa excesso de informação que a criança vem recebendo da internet, tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração para poder planejar o nosso trabalho e para montar o nosso currículo aí de trabalho, tá? Pessoal, ao longo do século XX, cresceu o esforço pelo conhecimento da criança, em vários campos do conhecimento. Então, assim, pessoal, ao longo do século XX, aí, o desejo de conhecer mais sobre o universo infantil ele foi crescendo, tá? Em vários campos aí do conhecimento. Sabemos que as visões sobre a infância elas são construídas social e historicamente. Então, assim, quando você vai falar da infância, você não pode falar da infância como uma fase de pré-adultismo, né? Tipo, ele é um projeto de adulto, né? Um projeto de gente, como o pessoal costuma dizer, né? Não, a infância, pessoal, ela é uma fase do ser humano, uma fase, assim como a fase adulta, ela tem a sua importância, ela precisa ser respeitada, tá? E essa infância, pessoal, ela foi construída, né, as visões sobre a infância, ela foi construída de forma social, de forma histórica. Então, assim, quando você fala de forma social, é reconhecendo a criança como ser humano, como um ser cultural, um ser atuante no mundo, tá? A inserção concreta das crianças e seus papéis, eles variam com as formas de organização da sociedade. Então, cada vez que a sociedade ela passa por uma reformulação cultural, política, histórica, tá? A inserção da criança vai mudando, o papel dela vai mudando na sociedade. Então, ora a criança é vista como um mini adulto que tem que trabalhar para ajudar os pais, ora a criança é vista como um ser ali que ela tem que ser poupado das coisas, ora ela é vista como um ser construtivo, um ser crítico, né? Então, a visão que as pessoas têm da criança, ela vem mudando de acordo com cada organização da sociedade, aí, né? Cada mudança que tem na histórica, cultural, política na sociedade, a criança vai sendo vista de uma forma diferente. Assim, pessoal, a ideia de infância, ela não existiu sempre e nem da mesma maneira. Então, assim, não foi sempre que existiu essa ideia da infância, né? De trabalhar, de reconhecer a infância como uma fase da vida. E também, quando ela foi reconhecida, nem sempre foi da mesma maneira, tá? Sempre reconhecida aí de formas diferentes. Ao contrário, pessoal, ao contrário, né? A noção de infância, ela surgiu com a sociedade capitalista, urbano e industrial, na medida que mudavam a inserção do papel da criança na sua comunidade. Então, assim, a noção da infância, gente, começou a se surgir na sociedade capitalista, em que a criança, por exemplo, ela tinha que trabalhar, tinha que ajudar os pais em casa, né? E o estudo não era uma coisa tão importante. O importante realmente era a criança trabalhar, ajudar e levar mais renda para casa. Tá? Então ela surgiu aí nessa sociedade capitalista, nessa sociedade urbana industrial aí, conforme ia mudando, a coisa foi dando aquela revolucionada assim. Então o papel da criança ela foi
sendo transformado na comunidade. E pós essa fase aí, foi começar a ser reconhecido que a criança era um sujeito ali que ela não podia ser exposto a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de exploração, que ela não estava preparada para aquilo ali. As crianças, pessoal, são sujeitos sociais e históricos. Tá? Elas são marcadas, portanto, pelas contradições da sociedade em que estão inseridas. Então, quando a gente fala isso, a criança, como sujeito social, como sujeito histórico, ela vem sendo... Aliás, isso aqui, na verdade, pessoal, é meio que uma redundância do que eu já expliquei. Eu vou dar só uma maquiada aqui para vocês não pensarem aí que eu estou perdido. Mas eu acabei de explicar isso aqui. Tá? Ela é um sujeito social e histórico, e ela é marcada pelas contradições da sociedade. Por quê? Como assim? Porque cada vez que a sociedade se transforma, a criança é vista de uma forma diferente, tá? De acordo com a necessidade da sociedade. Então a criança é tipo assim, é como se fosse um ajudante geral da sociedade, sabe? Aquilo que a sociedade precisa, pega a criança para ajudar. E não é assim, né? A criança ela é um ser humano, ela tem que ser respeitada ali, a cultura dela, a cultura própria dela, o desenvolvimento dela, a maturidade dela, o tempo dela, tá? Só que não é assim que acontece. Cada vez que a sociedade sofre uma transformação, ela precisa ali daquele sujeito que faça uma ponte, né? Aquelas coisas assim, tipo, vamos precisar de mais de mão de obra, chama as crianças. Vamos precisar aí de gente para fazer esse serviço chato, chama as crianças. Vamos precisar de gente para fazer isso aqui, chama as crianças. Então a criança é meio que tipo ali um calço, né, da sociedade. Ela serve para fazer, para servir as necessidades da sociedade de acordo aí com as transformações, tá? Então, ela é marcada pelas contradições aí da sociedade. Porque cada vez que a sociedade muda a opinião dela, a criança muda a função da criança, tá? A criança, ela não se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará, ou seja, o adulto, né, no dia que deixar de ser criança. Então, assim, o pessoal tem aquela mania de falar assim, que a criança é um projeto de adulto, né, na verdade. Não, a criança não é um projeto de adulto. A criança, ela é um ser humano que está na fase da infância. E a fase da infância é uma fase que tem uma cultura própria, ela é um sujeito crítico, ela é um sujeito histórico, ela é um sujeito social, ela é um sujeito político, assim como o adulto, só que de uma forma diferente. Tá bom? Ela vai se tornar um adulto, mas enquanto ela é criança, ela tem um mundo dela, ela tem um universo dela, um universo cultural, social, político, histórico, e ela diz tudo isso tem que ser respeitado, tá bom? Então ela não é um projeto de adulto, ela não é um mini adulto, que você pode pensar e agir com a criança da mesma forma que você trata um adulto. Nós reconhecemos o que é específico na infância, né? Seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, brincadeira, entendida como experiência de cultura. As crianças, gente, elas são cidadãs, são detentoras de direito, né, que produzem cultura e são nelas produzidas. Então a criança, gente, ela tem coisas específicas que pouquíssimos adultos têm. Às vezes, praticamente nenhum adulto consegue ter o poder de imaginação de uma criança, né? Eu tenho, eu tenho, porque inclusive aconteceu uma coisa engraçada, que a minha pia aqui de casa já tem um tempinho que soltou a massa plástica, né, entre o batente dela e a pia, então ficou aquele vãozinho e vaza água para dentro do gabinete. E aí eu fui lá e comprei umas massas plásticas lá, passei e tal, só que a massa plástica ela faz uma sujeira danada, né? E ficou umas manchas de massa plástica assim no espelho do batente, do mármore lá, do granito, e a gente tá limpando aos poucos ali porque é um negócio muito chato. E ontem à noite eu tava preparando essas aulas aqui para vocês, né? Ontem de madrugada, eu aproveitando a pandemia aí que eu não tô podendo dar aula, então eu fico preparando aula de madrugada. E aí eu olhei na pia, fui fazer um café lá, peguei a cafeteira, comecei a olhar aquela massa plástica ali. Aí eu tirei uma foto para poder mostrar para minha família, que eu falei, nossa, será que só eu tô vendo um dragão aqui na mancha de massa plástica da nossa pia, né? Porque era muito engraçado, gente, aquelas manchinhas assim na massa plástica, parecia até um dragão. E aí a minha mulher falou, meu, você acha que você tá estudando demais, melhor você parar e começar a dormir à noite aí que você tá começando a ver coisa. Mas era engraçado, gente, é igual as nuvens, né? Quando a gente olha para as nuvens, que fica vendo aquelas formas, e eu vi lá, parecia um dragãozinho desenhado assim na mancha de massa plástica, né? E a criança, gente, ela tem, assim, um poder de imaginação muito grande. Quando ela olha para uma coisa, ela enxerga uma coisa muito além daquilo, né? Você vê uma televisão num hack assim, se ela vê aquilo numa foto, antes dela conseguir identificar que é um hack com a TV, gente, ela enxerga um monte de coisa, ela enxerga uma nave espacial, ela enxerga um robô, até ela perceber que é uma TV presa num hack ali na parede. Então, assim, capacidade, o poder da imaginação da criança é muito grande, né? Poucos adultos têm, né? Eu, por exemplo, tive essa visão aí, essa madrugada aí, muito engraçado, sobre a mancha de massa plástica lá, que parecia um dragão. Mas, como eu estou dizendo, né?
pouquíssimos adultos têm esse poder mesmo de ter essa imaginação criativa que a criança tem, né? De transformar aquilo e não se importar em ver, né? Porque o adulto ele fica constrangido, ele vê um negócio ali, ai nossa, eu pensei que era uma coisa, não é, é outra, né? Ele fica meio constrangido ali com aquela situação. A criança não tem isso. A criança, ela simplesmente ela olha para aquilo ali, ela acha que é aquilo ali, e ela até viaja naquilo, ela gosta, né, de ter dado um significado diferente para uma coisa tão simples, né? Como, por exemplo, aquelas coisas da caixa de papelão, né? Uma caixa de papelão, ela vira um barco, ela vira uma nave, ela vira uma casa, ela vira um carro, uma máquina do tempo, né? Uma caixa de papelão, ela vira qualquer coisa na mão da criança. É uma caixa grande, né? De um fogão, né? Uma geladeira. Ela vira qualquer coisa na mão da criança. Então ela tem um poder de imaginação muito grande, né? Fantasia, da criação, né? Uma brincadeira entendida. E tudo isso, gente, faz parte da cultura do universo infantil. Tá bom? Coisa que o adulto não tem. Então o adulto não pode considerar a criança como um mini adulto, porque a criança possui características que o adulto não possui. Né? Pouquíssimos adultos aí vai possuir o poder de imaginação que uma criança tem. Muitos até não possuem no mesmo grau que uma criança. As crianças, elas são cidadãs, são pessoas detentoras de direito, né? Produzem cultura e são nelas produzidas. Ou seja, a criança, ela produz cultura através da imaginação, das brincadeiras, e ela é produzida pela cultura, porque conforme ela se apropria daquela cultura, gente, ela também é transformada, ela também evolui, ela também desenvolve, tá? Então ela não só produz cultura, como ela é produzida pela cultura. Nossa, lembrei agora, pessoal, deixa eu só colocar o celular aqui no mudo, de repente aí recebe mensagem, toca aí, atrapalhar. Esse modo de ver as crianças, ele favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. Ou seja, assim, quando você vê a criança, entende ela como um ser ali imaginativo, né, um ser criativo, isso favorece, né, você entender a criança, né, quando você consegue ver ela com outros olhos, aí isso favorece você entendê-la, você consegue compreender melhor a criança, né, e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. Então, no meu caso aqui aconteceu o contrário, né, eu fui lá, coloquei, quando eu cheguei e postei no grupo da nossa família lá, que eu tinha visto um dragão lá na massa plástica, a minha filha falou, pai, eu vi um unicórnio. Então o meu dragão estava virado para cá, assim, ó, era uma cabeça com uma boquinha aberta, assim, ó, parecia um dragão. Ela já viu ao contrário, né? Onde eu vi a orelhinha do dragão, ela viu um chifre de unicórnio, viu o unicórnio virado para lá, e aonde era a boca do dragão, para ela era duas asas. Então você vê ó, a imaginação dela, ela já viu um unicórnio virado ao contrário ali. Eu vi um dragão, ela viu um unicórnio, né? Outra pessoa aí, de repente, né? Outra pessoa vai ter uma outra visão diferente disso. Então quando você se permite entender a criança, compreender a cultura dela, a maneira dela ver as coisas, você consegue entender melhor a criança e também consegue ver o mundo a partir do ponto de vista da criança, né? Que não é tão assim do jeito que você imagina, né? Que o mundo visto do ponto de vista da criança é muito diferente daquilo que o adulto vê. Ou seja, né, pessoal, para entender a criança é preciso se tornar criança, tá? Você não consegue entender a criança sendo adulto. Você tem que sentar no chão com ela, brincar com ela, fazer um negócio com ela para você entender a complexidade das coisas e realmente ver ali as coisas como a criança vê, tá bom? Então não tem como entender a criança sem voltar a ser criança. Tem que voltar a ser criança, tá bom? A infância, pessoal, mais do que um estágio, é uma categoria da história. Existe uma história humana porque o homem tem infância. As crianças brincam e isso é o que as caracteriza. Então, assim, pessoal, um homem, quando ele chega na fase adulta ali, né, ele tem uma história, ele só tem uma história porque ele foi criança um dia. Essa história foi construída a partir da infância, que colaborou para a formação dele, do caráter, a formação da personalidade, a formação social, cultural, histórica, política, né, desse homem. Então ele só se tornou um homem porque ele foi criança. Não é assim porque ele passou pela fase da pequenez lá, né, que ele era pequenininho e cresceu. Não, quando a gente fala de ser criança, né, foi criança, ele teve uma infância, ele teve todo um histórico cultural, um histórico social construído a partir da infância. E foi isso que foi formando ele para que hoje ele se apropriasse dessa cultura na fase adulta, tá bom? Construindo com pedaços, refazendo a partir de resíduos ou sobras de uma brincadeira, elas estabelecem novas relações e combinações. Então, assim, pessoal, quando a criança ela brinca, você pode ver que a criança não gosta muito assim de brincar de carrinho de controle remoto, né?
Às vezes até é legal, na nossa época ela tinha aquele Colossus e o Máximos, né, que eram dois carrinhos de controle remoto caríssimos, aí eu, imagina, só sonhava em ter, né, eram carrinhos de controle remoto caríssimos ali, né, caríssimos, uma fortuna. É, mas a criança, muito, ela não gosta muito daquela coisa de carrinho de controle remoto, ela gosta de empurrar o carrinho, ela quer guiar o carrinho com a mão dela, né? Ela quer pegar um. Você pode ver que os brinquedos que os meninos mais gostam, pelo menos na nossa época, né? Hoje, negócio de tablet, joguinho eletrônico aí, mas na nossa época, você pergunta para um garoto o que mais ele queria, um carrinho de controle remoto ou um caminhãozinho para brincar na areia. Gente, aquele caminhãozinho, tratorzinho para você brincar na areia, meu, era a diversão da molecada. Né? A gente tinha umas brincadeiras aí que não pode indicar hoje para as crianças, que era a catimbinha, né? Que você pegava um pedacinho de cano, botava uma bexiga, passava um durex assim, ó, e catava feijão e ficava atirando nos carros, né? O passarinho não tacava, não, era como se fosse um estilingue, né? Mas era a catimbinha que chamava o nome lá. E aí você botava assim, os carros passavam na rua e pá, 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 todo mundo ficava atacando feijão nos carros. Meu Deus do céu, molecada doida. É, e assim, a gente gostava de brincar com sucata, gente, porque a sucata era o nosso Lego na época, né? Hoje tem o Lego aí, a sucata, tanto que, olha, vou dar até um exemplo para vocês, o Lego, ele é um brinquedo que ele é muito legal, as crianças gostam muito, mas quando começou, não esses Legos temáticos que vende na loja, né? Isso aí acaba até incentivando mais a molecada. Mas esses Legos Creator que foram surgindo, gente, não interessou tanto as crianças, né? Que era um Lego mais voltado para robótica. Não interessou tanto, porque eram peças prontas. Quando você comprava aquilo ali, você já via o catálogo para o que você tinha que montar com aquele Lego. E quando, por exemplo, você compra o Lego, o Lego do Harry Potter, o Lego dos Simpsons e tal, tá, ele tem um formato da mansão ali que você vai montar, ele até te ensina como que monta. Só que ele também te dá a oportunidade de montar do jeito que você quer. Agora, quando criou, por exemplo, o Lego Creator, que era aquele Lego realmente, ó, ou você monta desse jeito ou não tem o que você fazer com as peças, tá? Gente, não despertou interesse nas crianças. Por quê? Porque elas não podiam trabalhar com a imaginação, que é a parte mais legal do Lego. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma tia que trabalhava de empregada doméstica na frente de casa, um vizinho. E claro, né, os vizinho, ele e a esposa, os dois bancários ali, né, comprava tudo caro pros filhos. E eles tinham muito Lego, cara. E eu ia na casa deles brincar. E assim, tinha lá, né, os negócios para você montar certinho. E eu não fazia isso. Gente, eu montava a casa. E aí eu, eu viajava, né? Eu montava as casas e montava assim os cômodos que eram tipo passagem secreta na casa, assim. Meu, era um negócio que eu viajava naquilo, né? Tinha as passagens secretas tal na casa, então eu montava. Olha, gente, era fantástico aquilo, porque eu via da forma como eu gostaria de ter uma casa, montava a casa do jeito que eu gostaria que fosse, né? Tal. E isso era muito legal. E quando criaram aí o Lego Creator, fizeram até convênios com as escolas, não foi para frente, porque o professor tinha que fazer um curso, tinha que ir lá passar para as crianças, então era uma coisa muito direcionada, a criança, ela só pegava ali, o professor falava, ó, põe essa peça aqui, agora você pega essa peça, põe aqui, agora você pega, tipo, a criança não tinha graça, era como se ela montasse um brinquedo, e ela não queria montar o brinquedo, ela queria criar. Então aquele Lego Creator, na verdade, ele falava sobre uma liberdade de criação que não existia, porque ele tinha um formato ali que o brinquedo só ia funcionar daquele jeito, né? Tinha uns negócios com manivela, com cordinha e tal, mas aquilo só ia funcionar se você montasse exatamente como o manual pedia. Então o Lego Creator, na verdade, ele não tinha nada de Creator, porque ele era um Lego Indicator, né? Ele era um Lego ali que ele dizia para você o que você tinha que fazer. E o Lego em si, aquele Lego convencional que tem, ele dá uma liberdade muito maior da criança criar o que ela quer, do formato que ela quer. Então, gente, voltando aqui pra gente, nosso Lego da época era sucata. Como a gente gostava de sucata, né, gente? E eu lembro que eu tive um primo que ele tinha lá ele pegou um monte de brinquedo velho que ele tinha, juntou com mais uns outros lá, e ele desmontou um helicóptero de plástico. E o fundo do helicóptero ele fez uma máscara, gente. Aquela máscara ali, ele a partir dali ele colocou uns componentes eletrônicos, luzinhas de bonecos e, gente, ele foi montando um monte de... Ele montou um robô, gente. Um robô com sucatas. Eu achava aquilo o máximo, né? Ele montou um robô lá e você vê com sucatas. Então a criança ela quer isso, ela quer explorar, ela quer criar a partir da imaginação dela, né? Ela não quer pegar uma coisa pronta. Então quando você fala um carrinho de controle remoto, tá, é gostoso, vai para frente, vai para trás, virou e daqui a pouco perde a graça. Quando você empurra um carrinho, você pega uma caixa de sapato, você faz a garagem, aí você põe a porta da garagem, daqui a pouco você cria um telhado, pinta o telhado de guache. E aquilo é gostoso, porque você sente que você está criando, você está construindo alguma coisa. É diferente de você pegar uma casa pronta, ó, vou comprar uma casa lá,
e aí põe o carrinho dentro, né? Não, gente, não tem tanta graça assim. É gostoso quando você cria aquilo, né? Eu não tinha dinheiro, por exemplo, quando era criança, para comprar aquele famoso castelo de Grayskull, né, do He-Man. Então eu ganhei ali o He-Man, os bonequinhos, e eu criei um castelo de Grayskull, gente, com uma caixa de papelão. Criei a frente, eu olhava na TV como que era, né? Fui lá, montei mais ou menos assim. Claro, não ficou nem de longe parecido. Eu não tinha dinheiro nem para comprar tinta para pintar, então ficava da cor do papelão mesmo. Pessoal, pediu só licença para vocês aqui. E tem uma Perdão, pessoal, tinha uma poeirinha aqui no nariz, não deu para segurar. Então, assim, montava ali o castelo de Grayskull. Nossa, peraí que acho que travou aqui o computador, pessoal. Aí. Montava ali o castelo de Grayskull, pessoal. De caixa de papelão mesmo, botava as portinhas, tal, do lado de dentro, tentava emendar uma plataforma ali, fazia um negócio tudo. Não tinha dinheiro nem para comprar nem o Durex para poder montar o negócio em casa. Então eu trabalhava ali com aquela coisa assim, mas, gente, como a gente se divertia com aquilo. E era o que a gente tinha na época, tá? Então, pessoal, para fechar aqui esse parágrafozinho, né? Construindo com pedaços, refazendo a partir de sobras, de resíduos. A brincadeira estabelece novas relações e combinações, ou seja, a criança transforma a partir de sucatas. Minha filha adora caixa de papelão, tudo que tem de papelão aqui em casa ela adora, porque ela pegou palitos de sorvete, imprimiu lá no computador, aquelas propagandas de celular, e aí ela cortou o palito de sorvete, colou a propaganda do celular assim, ó, e pintava em cima. Gente, fez celularzinho assim, um pedacinho de palito de sorvete, gente. E é isso que a criança gosta. Talvez se a Barbie viesse com aquele próprio celular dela ali, não teria tanta graça, tá? Então, assim, eu gosto muito de estender as coisas, usar exemplos do cotidiano, porque é uma forma melhor da gente estar compreendendo, tá, gente? Não é enrolar aqui, não. Tá? Se eu só explicar esse textinho aqui, vocês não vão entender, vocês não vão ter aquela apropriação. E a partir do momento que eu vou dando essa desenvoltura, dando exemplos de casa que a gente tem uma compreensão melhor, tá bom? Então, a partir, né, das sobras, de resíduo, de pedaços, que a criança vai estabelecendo novas relações de brincadeiras, novas combinações, tá bom? As crianças, elas viram as coisas pelo avesso e assim revela a possibilidade de criar, né? Uma cadeira de cabeça para baixo, ela se torna um barco, né? Um foguete, um navio, um trem, um caminhão também pode ser a caixa de papelão que eu falei, né? Aprendemos assim com as crianças, pessoal, que é possível mudar o rumo estabelecido das coisas, ou seja, você pode dar novos significados, né? Alguma coisa. Olha, esse é um exemplo que eu vou dar, pessoal, acerca da nossa vida adulta. É a questão, por exemplo, que a gente brinca. Tá difícil hoje aqui, pessoal. Uma questão que a gente brinca, que a gente fala assim, né? Que na casa do pobre, né? Um pote de margarina vira tapoer, uma camiseta velha vira um pano de chão, e aí por aí afora a gente vai inventando coisas aí, né, que você consegue fazer. Então, várias coisas, vários utensílios que você tem assim, ele acaba se tornando, né, outra coisa também, né, aqueles galões assim que a gente põe combustível, quando às vezes acaba a gasolina do carro, às vezes você compra um produto de limpeza, alguma coisa, você deita ele, você corta ele em volta assim, ó, ele vira um recipiente. Se você for fazer uma pintura numa parede pequena, você joga a tinta ali dentro, ele vira uma bacia, né? Uma baciazinha para você colocar uma tinta para pintar, em vez de você comprar aquelas bandejas caríssimas aí na loja de tinta. Não, você vai lá, você pega um recipiente daquele, corta. Então, assim, essa improvisação, né, que você fala, né? A famosa gambiarra, né, do pobre aí, né? Tem até uma foto no Facebook muito engraçada que a pessoa pegou um carrinho de mercado lá. Aí tem aquele fundo que levanta, a pessoa levantou o fundo, prendeu o caramba, virou uma grelha de churrasco. Meu Deus, o cara fez uma churrasqueira com um carrinho de mercado, gente. Então, assim, você fala assim, mas isso é gambiarra, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, tal, essas brincadeiras que fazem. Mas se você pensar pelo lado pedagógico, gente, é o adulto fazendo aquilo que a criança faz. Né? A transformação, você pegar um objeto e transformar a utilidade dele para outra coisa que continue sendo útil, tá? Esse poder de transformação aí, de mudar a utilidade de uma coisa aí e mudar o rumo daquilo, tá? Então isso tudo é muito legal. A partir do momento que o ser humano, o adulto começa a compreender essa visão da criança, essa forma da criança ver o mundo, ele consegue compreender melhor a criança também, tá bom? Pessoal, essa aula aqui, ó, já deu aí, ó, 29 minutos. A gente vai começar a trabalhar com outro teminha agora dentro desse primeiro texto, tá? Não é o segundo texto, não. É ainda dentro do primeiro texto. A gente vai falar sobre as crianças e a cultura infantil. Só que agora vai começar um novo teminha dentro do mesmo texto, então a gente vai deixar para a próxima aula, tá bom? Não é legal fazer aula com mais de 30 minutos, porque acaba ficando cansativo aí,
tá bom? Eu preciso me recuperar aqui, porque tem uma poeirinha aqui que tá me incomodando, tá bom? Não posso passar a aula inteira coçando o nariz aí. Pessoal, até daqui a pouquinho, vamos fazer uma pausa aqui, ó, fazer um xixi, beber uma aguinha e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Para a terceira parte da nossa aula.